Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. E como nós também estamos aqui com o culto, também com a conferência junto, né, dos nossos jovens, adolescentes, queria deixar só um recado meu e de pastora Thalita para toda a nossa geração forte aí quadrangular. A geração forte quadrangular é a união, né, de todos os grupos de jovens e adolescentes da nossa igreja quadrangular, as coordenadorias nacionais. A gente realmente tem muito orgulho. A juventude quadrangular, só para os irmãos terem uma ideia, nós somos mais de 1 milhão de jovens e adolescentes em todo o Brasil, e realmente a gente tem visto assim, uma geração apaixonada pelo Senhor Jesus, que tem se dedicado. E nos dias 6 e 7 de outubro desse ano, lá em Brasília, nós vamos ter o nosso Congresso Nacional, né, da Geração Forte. E aí nós estamos passando um vídeo aí nesse final de semana aí de carnaval, muitos congressos, muitas conferências, muitos acampamentos. Não sei se deu tempo do pessoal colocar. Será que deu? Apesar que esse pessoal aqui é fera demais, viu? Ah, deu. Pastor Daniel, coordenador nacional dos jovens. E eu sou a pastora Thalita, coordenadora nacional dos nossos adolescentes. E quero te parabenizar por você estar aí nesta conferência, acampamento, retiro, enfim, neste evento. Parabéns por estar junto com todos neste momento. E enfim, olha aí para quem está do seu lado e cumprimente essa pessoa. Saiba que Deus vai marcar a sua vida nesse retiro. Por isso, aproveite cada momento e quero também parabenizar a todos os líderes locais, regionais, os nossos coordenadores estaduais. Obrigada por você cuidar da nossa geração forte. E receba também um abraço do nosso líder, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca e todo o Conselho Nacional que ama a nossa juventude. E nós estamos aqui para fazer um convite especial para você. Gente, 2023 é o ano da nossa Conferência Nacional da Geração Forte Quadrangular. Serão nos dias 6 e 7 de outubro, lá em Brasília, onde todos nós podemos estar. Gente, a nossa conferência será histórica, profética e poderosa. Deus já marcou esses dias na história da nossa igreja, mas também na história da sua vida, onde temos a certeza que você terá experiências profundas com Deus, vai conhecer gente do Brasil todo. A geração forte quadrangular é muito grande. Você sabia que nós somos mais de 1 milhão de jovens e adolescentes e vai ser uma grande oportunidade de você estar lá junto com eles. Sotaques diferentes, culturas diferentes, muitas pessoas para você poder conhecer. Também nós cremos que dali vai sair um poder de Deus, uma unção do Senhor que vai se espalhar por todo o nosso Brasil e você vai poder levar esta unção para a sua igreja, para a sua região. E também será profética. É lá em Brasília onde as decisões mais importantes da nossa nação são tomadas. E nós estaremos lá orando, porque continuamos a declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Por isso, comece já a se movimentar, a se organizar. E o primeiro passo que você pode fazer, entre lá no nosso site, GFQ Conferência Nacional. Se inscreva na pré-venda. Todos os inscritos estarão concorrendo a inscrições gratuitas no dia do lançamento das nossas inscrições. Participe da Conferência Nacional, mas também fique atento ao nosso Instagram. Qual que é, pastora Thalita? GFQ Nacional. Se inscreva lá e fique por dentro de tudo que acontece na Geração Forte Quadrangular. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Então fica um recado. E temos falado com o Lê também, com o Juninho, e com certeza a gente vai ter uma turma, uma caravana aqui de Piracicaba, participando junto com a gente, amém? Você conseguiu achar aí, livro de Provérbios 18, versículo 1? Amém? Depois de um tempão desse, né, gente? Temos que achar, né? Provérbios 18, 1 fala o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Vamos ler de novo, Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nós estamos nessa conferência e foi passado para nós, hoje estamos falando um pouquinho sobre pais e filhos, falando um pouco sobre família. E, gente, toda vez que nós falamos sobre família, família mexe com a gente. Se tem um assunto que realmente mexe com o nosso coração, com a nossa alma, que mexe com a nossa vida,
é quando nós falamos de família. E quando nós falamos de família, nós temos que entender que existem algumas verdades que fundamentam sobre família. O primeiro fundamento acerca de família é que família foi criada por Deus. Diga comigo assim: as famílias foram criadas por Deus. Deus é o criador da família. Ele criou o primeiro homem, criou a primeira mulher, Ele criou a primeira família. Por isso nós não podemos desistir da família. A família é um projeto de Deus. Satanás, ele tem levantado uma mentira, dizendo que a família está falida, que a família é algo do passado. Satanás se levanta para destruir a família, mas nós não vamos desistir. Nós vamos tomar posse que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Amém? Você pode profetizar sobre a sua família? Levante a sua mão e diga assim comigo: eu creio e declaro que a minha família pertence ao Senhor Jesus. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Deus criou as famílias, e a família não vai acabar em nome de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que a família foi criada por Deus, a família, nós vamos continuar lutando, e ela vai vencer, porque tudo que pertence a Deus vence, né? A Bíblia diz que Deus, ele sempre age a mais, ele sempre age além. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não vai perder para o diabo não, viu, irmãos? Deus não pode perder para o diabo não. E Deus criou a família. Mas, apesar da família ser criada por Deus, e ela vai vencer em nome de Jesus, não existe família perfeita. Nenhuma família é perfeita, pode ter certeza disso. Como pastor, filho de pastor, tantos anos acompanhando famílias, nós podemos chegar a essa conclusão com muita tranquilidade: nenhuma família é perfeita. Se talvez você está ali um pouco triste, desanimado, porque na tua família, às vezes algumas coisas não funcionam, às vezes tem ali alguma discussão, às vezes alguma coisa não sai como você gostaria, pode ficar tranquilo, você está igual todo mundo. Toda família, ela tem suas dificuldades, toda família, ela tem as suas limitações, porque família é feito de gente, família é feito de pessoas, e pessoas são imperfeitas. E como que uma família poderia ser perfeita se ela é cheia de gente imperfeita? Eu costumo, lá na nossa igreja, dizer, né, quando nós recebemos novos membros, pessoal que batiza, eu falo: olha gente, essa igreja aqui não é perfeita. E eu sempre costumo dizer, e o primeiro motivo pela qual ela não é perfeita é porque eu sou o pastor dela. Eu sou o primeiro já a estragar ela. Eu não sou perfeito. Como que eu, não sendo perfeito, como que eu sendo imperfeito, eu vou gerar uma igreja perfeita? Não tem problema. Só que eu também não fico sozinho nem por baixo, né? Aí eu falo: olha, é por causa de mim, mas é por causa de você também, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Outra característica sobre família: família, ela tem uma força catalisadora. Família, ela tem uma força que impulsiona pessoas, que avança as pessoas. Preste atenção nisso. Tanto para aquilo que é bom, como para aquilo que é ruim. Por exemplo, a Bíblia diz que filhos são como flechas na mão de um arqueiro. Assim como um arqueiro, ele solta aquela flecha e a flecha vai para longe, a Bíblia diz que filhos vão além dos seus pais, para aquilo que é bom, para aquilo que também é ruim. A família tem essa força de impulsionar. A família, ela é alvo de Deus, mas ela também é alvo de Satanás. Satanás também quer destruir a família. Outra característica sobre família: família é um lugar aonde nós experimentamos as maiores e mais fortes emoções, sentimentos, hábitos e costumes. Tudo de mais intenso na vida acontece na família. É na família onde a gente sente o amor mais profundo, mas também é lá na família aonde nós podemos sentir a rejeição mais profunda. Você pode ser rejeitado por muitas pessoas, e dói. Só quem é rejeitado sabe que é a dor de ser rejeitado. A rejeição, gente, ela mexe demais com a gente. Às vezes a gente pensa que a gente é muito forte, mas a gente não é. E rejeição pode ser a coisa mais simples que for, ela dá uma mexidinha com a gente. Esses dias, você já viu as pessoas entregando folheto na rua? E às vezes você fica até meio irritado, não fica irritado? Que todo mundo fica entregando folheto para você? Mas, gente, não sei se você já passou por isso. Esses dias eu passei e mexeu comigo.
Eu estava num lugar assim, estava todo mundo entregando folhetinho. Aí tinha umas 10 pessoas na minha frente, e acho que umas 10 atrás, assim, mais ou menos, né? As 10 da frente receberam o folhetinho. Na minha vez, a moça não deu o folheto. E eu passei, os 10 de trás receberam o folheto. Eu falei, puxa vida, por que será que ela não me deu o folheto? Aí eu senti rejeitado, gente. Porque, né? E olha o folhetinho de propaganda. Então, às vezes a gente pensa assim que a gente não sente, a gente sente sim. Mas ser rejeitado dentro de casa, dói mais. Ser rejeitado por aquelas pessoas que nós já esperamos sermos amados e aceitos, dói demais. Na família é tudo mais intenso. Na família é onde tudo mais mexe. É onde tudo é mais profundo. E quando nós falamos de família e falamos desses sentimentos, nós temos que entender que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Se você não entregou, hoje é dia de você se entregar, amém? O Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida, amém, gente? Ele começa a trabalhar. Nós somos aceitos por Deus e inicia-se então uma obra de regeneração. Ele começa a consertar a gente. Mas ainda nós estamos neste mundo. Nós ainda vivemos nessa carne. Nós ainda vamos sentir algumas coisas. E nós estamos nesse processo. E às vezes a gente não consegue entender isso direito, e a gente não consegue compreender como que funciona isso, nessa nova vida em Cristo Jesus. Como que funciona, pastor, essa questão dos meus sentimentos, as minhas emoções, como que funciona agora que eu sou um crente, agora que eu sou um cristão? Então quer dizer que agora se eu sou um cristão, eu não vou sentir, por exemplo, vamos sentir aqui pegar um exemplo, eu não vou sentir mais irritação? Ué, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, mas agora eu não vou ficar mais irritado? Aliás, o que tem de gente irritadinha, né, gente? Né? Tem muita gente irritada, gente demais irritada, mas a gente continua sentindo. Como que funciona? Presta atenção. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, estamos nessa obra de regeneração do Espírito Santo, nós ainda poderemos, muitas vezes, falhar em algumas situações. Por exemplo, o pecado, nós não vamos deixar de pecar. Só que como que é o pecado na vida de alguém que tem Espírito Santo? O pecado ele tem que ser um acidente. Tem que ser um acidente. Diferente de quando você não tinha Jesus, o pecado era algo comum na sua vida. A partir do momento que você tem Jesus, agora o pecado é um acidente. A irritação, como eu estava falando, nós vamos ficar irritados? Vamos. Mas qual que é agora o padrão bíblico a respeito, dando um exemplo aqui apenas sobre irritação, tem muitos outros sentimentos e emoções na família. Mas o que diz o livro de Efésios capítulo 4? Ele fala o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha que coisa interessante. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia está dizendo para nós que existe uma possibilidade, há uma chance de você ficar irado, mas não pecar. Há uma chance de você ficar irritado em algumas situações. Porque se tem uma coisa que irrita a gente, vamos dizer, dentro de casa. Você lembra de alguma coisa que irrita você lá dentro da sua casa? Gente, se eu pudesse ver o que eu vejo aqui de cima, eu já sei quase tudo. Né? Como a gente irrita dentro de casa. Né? Geralmente as mulheres ficam mais irritadas com aquelas toalhas molhadas em cima da cama, não é assim? Né, que o maridão esquece lá, é o sapato, às vezes as coisas que ficam bagunçado. Esses dias, um tempo atrás, irmãos, o quarto da minha filha estava tão bagunçado, eu falei assim, meu Deus, filha, nem o Espírito Santo não entra aqui, né? Acho que ele entra na porta, ele sai para aqui, não dá para entrar não, né? Mas já foi um tempo atrás, né? Agora ela já está mais organizada. Bem, vamos voltar aqui à irritação. A irritação é um exemplo disso. Nós ficamos irritados dentro de casa, a gente fica mesmo. Agora a Bíblia apresenta para nós que é uma possibilidade de ficar irritado, mas não pecar. Como que a gente consegue fazer isso? A continuação do versículo diz o que para nós? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que a Bíblia fala a expressão não se ponha o sol? Porque naquela época nós não tínhamos relógio como nós temos hoje. Então naquela época praticamente quando o sol tinha o pôr do sol, o sol ele se acabava, o que acontece? Praticamente o dia acabava.
Você não tinha quase o que fazer à noite, não tinha energia, não tinha luz. Então, escureceu e ia todo mundo dormir. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não deixe essa ira crescer, não deixe essa irritação crescer. Não deixe ela esticar. Quando ela surgir, elimina ela rápido, não deixa isso passar para o próximo dia. Antes que o próximo dia comece, você já elimina ela. Ou seja, se ficou irritado, elimina rapidamente essa ira. Quem está entendendo, diga amém. Quando o pastor Thalita e eu nós casamos, baseado nesse versículo, nós tomamos uma decisão. Nós tomamos uma decisão que nós nunca iríamos dormir brigados. Nunca. Nunca nós iríamos deixar um problema de um dia passar para o outro dia. Nunca. E nós completamos agora, para a glória e a honra do Senhor Jesus, 20 anos de casados. E podemos dizer, em 20 anos de casado, nós nunca encerramos um dia brigado. Só que também o dia já encerrou 3 horas da manhã, já encerrou às 4, mas nós cumprimos a promessa, a gente não vai dormir brigado, né? A nossa promessa era não dormir brigado, demoramos para dormir, e se acertando, brigando, tal, discutindo, olha, aí quando um não queria mais conversar, aí eu ia cutucando ela, ó, nós temos nossa promessa, nosso compromisso, aí o outro desistia, aí o outro ia dormir, cutucava o outro, não deixava nenhum outro dormir, até a gente resolver. Então esse é o padrão bíblico. Demore para ficar irritado, demore. Tenha o Espírito Santo, tenha Ele para te controlar, amém? Mas uma vez que você ficou, elimina rápido. Esse é o padrão bíblico acerca das emoções e sentimentos negativos na família. Agora, qual tem sido o nosso padrão? O nosso padrão está um padrão bíblico, gente? Não. Nosso padrão praticamente ele está invertido. Enquanto que o padrão bíblico é, demore para ficar irritado, demore para ficar magoado, demore para ficar chateado, mas uma vez que você ficar, elimina rápido, o nosso padrão tem sido oposto. A gente fica irritado muito rápido, a gente fica magoado muito rápido, chateado, qualquer coisinha já fica triste, qualquer coisinha já briga, qualquer coisinha já fica todo nervoso, e a gente fica rápido demais. Mas presta atenção nisso, mas demoramos demais para eliminar. O livro de Eclesiastes diz que tolo é o homem que se irrita rapidamente. Então, quando nós falamos sobre família, nós temos que primeiramente começar a trazer a família para esse padrão bíblico. E o padrão bíblico, mais uma vez, presta atenção nisso, não é que você não vai ter esses sentimentos, essas emoções, essas reações negativas, mas uma vez que elas vierem, o que nós temos que fazer? Eliminar o quê? Rapidamente. Demore, e uma vez que veio, elimina rápido. E nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para o que está dizendo aqui o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Ele fala sobre algo negativo também que surge dentro da família, que é o nosso desejo de vivermos a nossa própria vida, vivemos a nossa vida do nosso jeito, mesmo vivendo dentro de uma casa. Como que se chama isso? Individualismo. O individualismo é o desejo de viver o seu próprio eu, de viver a sua própria vontade. Olha o que diz o versículo 1 de Provérbios 18. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O individualismo, ele tem destruído muitas famílias. Muitos lares têm sido destruídos, muitos lares temos sido pessoas simplesmente morando debaixo de um mesmo teto. Mas cada um vivendo a sua vida. Cada um tem os seus próprios planos, cada um tem os seus próprios desejos, cada um tem as suas próprias, ali a sua vida. É como se nós fôssemos um saco de batatas dentro de um saco. Mas família não é um saco de batata. Família tem que ser como um purê de batata. O purê, você pega ele, vai fazer o purê, você pega a batata, você ferve, descasca, amassa. É assim que tem que ser família. E eu pergunto para você, como tem andado a sua casa? A sua casa está mais como um purê? Ou a sua casa está mais para um saco de batatas? Ou seja, é simplesmente algumas pessoas morando dentro de um lugar, mas elas não estão vivendo juntas. Só que para a gente aprofundar um pouquinho sobre individualismo, antes da gente aprofundar sobre isso, eu quero falar sobre algo muito importante, que é a individualidade.
Nós temos que entender que existe uma diferença entre individualidade e o individualismo. Enquanto que o individualismo ele é algo realmente negativo, a individualidade, se nós entendermos de uma certa forma, ela é algo inevitável e também é algo saudável. O que é a individualidade? Veja bem, não é porque a gente vive em família, não é porque a gente é casado. Quem aqui é casado, levante a mão. Cadê os casados? Levante a mão. Dá um glória a Deus. Gente, que desânimo, gente. Os solteiros nunca vão querer casar desse jeito. Levanta a mão os casados, glória a Deus. Eles não vão querer casar desse jeito. Quem é casado, levanta a mão, dá um glória a Deus animado. Aí, agora se animou os solteiros, né, gente? Pelo menos disfarçou um pouquinho, né? Agora, veja bem, individualidade, ela é necessária, ela é inevitável. Não é porque a gente vive em família, não é porque nós estamos em casa, estamos casados, que nós não vamos deixar de ser quem nós somos. Nós podemos estar em família e podemos ter o quê? A nossa individualidade. Ou seja, é porque duas pessoas estão casadas, tem que torcer os dois para o mesmo time? Não. Então quer dizer que um não pode torcer para um outro time? Não pode. Um não pode gostar de uma música e outro gostar de outra. Mas pastora Thalita e eu, né, como falei, nós estamos casados há 20 anos, nós somos totalmente os opostos, totalmente. Né? Já começa pelo time, eu sou corintiano, ela é palmeirense. Quando tem jogo de Corinthians e Palmeiras, tem que cada um assistir numa televisão, não dá certo. Né? Eu sou todo devagar, tranquilo, ela é agitada, é acelerada. Né? A gente costuma brincar lá em casa que eu tenho que segurar ela um pouquinho e ela tem que me empurrar um pouco. Nós somos totalmente diferentes, ou seja, nós temos a nossa individualidade. Não é porque a gente tem família, nós estamos em família, somos casados, nós não vamos ter. Sabe, gente, é aí que começa alguns conflitos, principalmente entre pais e filhos, quando os filhos começam a crescer. Muitos pais, eles não percebem, eles não conseguem chegar ao entendimento que o filho ele vai crescendo e ele vai formando também a sua individualidade. Porque quanto menor é a criança, a individualidade dela não está tão formada ainda. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você escolhe a roupa dela, você escolhe o que ela vai comer, você escolhe aonde ela vai. Se você vai para um lado, ela também vai, você pega ela, simplesmente põe, puxa e vai. Eu vou, você vai. E aí começa um conflito nas casas, nas famílias, quando os filhos começam a crescer e os pais não notam essa individualidade. E eles querem tratar os filhos da mesma forma. Todos nós aqui que já somos, né, casados ou mais velhos, nós já passamos, né, por essa fase da pré-adolescência, adolescência, e nós já passamos por isso, e isso nos irritava. Vamos lembrar o que a Bíblia diz lá no livro de Efésios sobre os pais? Né, porque pai, a gente ama aquela primeira parte do texto que diz: filhos, obedeçam os seus pais, não é assim mesmo? Eu lembro que uma vez estava numa célula de adolescente, eu falei, o pastor tem que ser um bom pastor, né? Vamos lá, adolescentes, Efésios capítulo 6, filhos, obedecei os seus pais, honre os seus pais, é o primeiro mandamento com promessa. Aí tinha uma adolescente muito esperta na célula, ela falou assim, pastor, dá para a gente ler o versículo seguinte? Eu falei, qual que é o versículo seguinte? Vamos, pastor, um pouquinho mais para frente. Eu falei, não sei, vamos ficar aqui nesse mesmo, né? E ela falou assim, pastor, mas os versículos seguintes também diziam o quê? Pais, não irriteis os vossos filhos. Se a Bíblia diz para os pais não irritarem os filhos, é porque os pais irritam muito os seus filhos. Irritam muito. E os filhos digam comigo assim, pega eles, Jesus. E irrita demais os filhos, os pais não entenderem a individualidade do filho, que vai crescendo e vai se acentuando cada vez mais. Que ele não vai mais escutar aquela música, ele não vai mais assistir aquele tipo de filme. E muitos pais, às vezes, começam a entrar em crise e começam a dizer, mas meu filho não me ama mais, o meu filho, ele está me rejeitando. Não, ele está simplesmente formando a individualidade dele. Ele não precisa mais de você todo lado. E eu sei que eu estou falando, gente, porque a gente, como pai, isso dá umas crises dentro da gente. Os nossos filhos às vezes não procuram mais, eles já não conversam tanto mais com a gente, vão conversando com os outros. Pastora Thalita e eu, nós estamos meio em crise lá em casa.
porque nós estamos, não entre nós, né, mas pode ficar tranquilo, né? Mas nós completamos agora 20 anos de casado, mas nós não esperávamos que algumas coisas seriam meio precoces, né? Em março do ano passado, a nossa filha Karen, então minha filha fez 19 anos, e ela foi morar fora, ela foi fazer faculdade, e ela está morando em Belo Horizonte, né, fazendo faculdade em engenharia. Então, em março, nós perdemos nossa filha, entre aspas, né? Mas já não está tão mais pertinho assim todo dia dentro de casa. E aí, nós temos um filho de 14 anos, acabou de fazer semana passada 14 anos. E nós nunca imaginávamos. Meu filho, Eliote, ele tem 14 anos e ele tem 1,92 m de altura, só para você ter uma ideia. Com 14 anos, ele está com 1,92 m de altura. E há uns 2 anos atrás, ele sempre foi muito alto, mas ele nunca quis saber de basquete. Mas há 2 anos atrás, ele despertou para o basquete e ele tem tido um bom desenvolvimento, tem tido um bom talento para o basquete. E em setembro do ano passado, ele recebeu um convite e ele foi morar na Espanha, ele está em Madrid jogando basquete. Né? E ali ele está fazendo uma academia, uma escola, nós estamos investindo e tal, mas ali abriu as portas para ele. Ele foi a primeira vez em janeiro ele foi sozinho, com 12 anos, ficou um mês, e depois em setembro agora ele voltou. Então nós estamos de ninho vazio lá em casa. A pastora Thalita, a gente imaginava que ia ser tão rápido, e gente, dói demais, mexe demais, a gente vê os nossos filhos tendo agora a individualidade deles, eles vivendo os sonhos deles. Eu vou compartilhar um aqui, eu tenho que pular esse assunto, eu começo a chorar aqui na frente de vocês. Aí eu já vou descer aqui para o altar e pedir para vocês orarem por mim, em vez de eu fazer o apelo para vocês virem na frente. Mas, e lá em casa, eu sempre fiz as compras lá de casa. A pastora Thalita, ela sempre trabalhou no banco, não tinha tempo para isso. Gente, desde que meus filhos foram, eu não consigo fazer mais compra. E aí, esses dias, eles voltaram de férias, passaram uma semana em casa. Eu falei assim, pai, o que está acontecendo com o senhor? Que essa casa não tem mais comida? Né? Aí eu falei, eu perdi a vontade de fazer compra, porque eu ia fazer compra, eu comprava o iogurte desse, eu comprava o chocolate que esse gosta, agora eu perdi toda a vontade. Isso mexe com a gente. Nós percebemos que existe uma individualidade. No casamento também existe uma individualidade. Mas nós temos também que entender, gente, que a individualidade, ela é saudável. Ela é boa para o casamento. Como pastor, como eu disse, muitas vezes nós acompanhamos quantos casais, quantas pessoas, e a gente percebe que, às vezes, alguns casais, e também entre os pais, os filhos, porque eles não entendem essa questão da individualidade, e vão muitas vezes minando essa individualidade, e às vezes vão ficando, não vou dizer que é ruim ficarem juntos, é muito bom estarem juntos, mas tem que entender que existe a individualidade. E sabe o que nós temos visto em alguns casamentos acontecerem, em algumas famílias? De repente a pessoa ela dá um surto, e ela larga tudo, e ela quer abandonar o casamento, e ela quer abandonar a família. E sabe o que a gente começa a perceber, a gente começa a detectar? É porque muitas vezes, durante aquele tempo, aqueles anos de família, a individualidade se acabou. E a pessoa agora, ela olha para si, ela fala assim, eu não tenho personalidade, eu não sei quem eu sou. Eu não tenho mais um gosto, eu não tenho mais um filme que eu gosto, eu não tenho mais aquilo que eu gosto de escutar. Por isso que é bom também a individualidade, ela é saudável. Irmãs que estão aqui casadas, o seu esposo tem que ter a individualidade dele, não tem nenhum problema, é bom ele ter. Se é jogar bola com os amigos, deixa lá jogar bola um pouquinho. Se é jogar Xbox, deixa ele jogar o Xbox. Meu irmão, deixa a tua esposa também ter a individualidade dela. É que geralmente a individualidade da mulher geralmente custa um pouquinho mais, né? Porque aí já é o salão, né? Mas é importante também. É onde ela vai sentir que ela é alguém. E muitas pessoas, presta atenção nisso, muitos casais estão em crise. Muitos filhos estão querendo sair de casa. Aliás, pais, presta atenção nisso. Nunca diga, quando você tiver a sua casa, você faz isso. Não fique empurrando o teu filho para fora. É natural na vida, uma hora ele vai sair. Mas quantas casas o filho só escuta isso? No dia que você tiver a sua casa, no dia que você estiver na sua casa, porque nessa casa é do meu jeito, nessa casa é assim. O filho ele percebe que ele não tem espaço para ter o quê? A individualidade dele naquela casa. Com isso, você só está gerando um desejo nele.
Um desejo, você mesmo está colocando, o desejo de sumir dessa casa, porque ele não pode ser quem ele é nessa casa. Tem destruído casamentos, porque a esposa não pode ser o que ela não pode ter os seus gostos, ela não pode escutar as suas músicas, ela não pode comer o seu alimento, porque aquele casal, eles vão perdendo a individualidade. Então, gente, nós temos que entender que individualidade é saudável e inevitável, amém, irmãos? Se nós olharmos para o próprio Senhor Jesus, ele também tinha a individualidade dele, mesmo convivendo com os discípulos. Vamos lembrar, por exemplo, na vila em Betânia, que a Bíblia fala, quando Jesus chegava em Betânia, aonde que ele ficava lá em Betânia? Na casa de quem? De Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. Quantas pessoas faziam convite para Jesus ficar? Aí você vê Jesus assim, não, um dia eu fico nessa casa, um dia eu fico naquela, um dia eu fico naquela. Porque senão eu vou magoar essa pessoa, senão eu vou magoar aquele. Não. Tinha muitas casas em Betânia, tinha muitas pessoas que gostavam de Jesus, mas ele tinha o quê? A individualidade. Olha, tem muita gente que eu amo aqui nessa cidade, aqui nessa vila, mas de todos vocês, o que eu gosto mais é daquela casa. Eu gosto desses 3 irmãos, e é lá que eu fico. Ele tinha a individualidade dele. Agora, preste atenção, enquanto que nós temos sim que dar espaço para a individualidade, nós temos que tomar cuidado com o individualismo. E o que é o individualismo? Presta atenção, o individualismo é o excesso da individualidade. Na língua portuguesa, nós temos algo na língua portuguesa que é o sufixo nas palavras. Quando nós colocamos o ismo no final das palavras, nós damos às palavras um sentido de que algo está aumentado, algo é maior, aquilo cresceu, aquilo tem um foco, uma intenção maior. Por exemplo, quando uma pessoa é linda, mas ela é linda demais, o que você diz? O que? Ela é lindíssima. Quando nós falamos sobre o nosso Deus, Ele é santo, 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 nós dizemos que Ele é o quê? Santíssimo. Por que na Bíblia repete 3 vezes santo? Porque lá no original, no hebraico não tem essa característica da língua, não tem o superlativo na língua. Então não tinha santíssimo no hebraico. Então, no hebraico, para que algo você pudesse dizer que algo era muito grande, dar muita ênfase, você repetia o quê? 3 vezes, santo, santo, santo. Aliás, abrindo parênteses, é uma forma de você estudar a Bíblia. Todo assunto que a Bíblia repete, ela está dizendo, olha, isso aqui é mais importante, isso aqui é importante. E todo assunto que a Bíblia silencia, por que a Bíblia não fala sobre isso? É porque isso não é importante. Então, quando nós vamos para o superlativo da língua portuguesa, e nós vamos agora não para a individualidade, mas agora nós transportamos, nós atravessamos a barreira da individualidade, nós chegamos agora num outro extremo, que é o individualismo, é o excesso de individualidade. Nós temos que entender, gente, que individualismo, ele é progressivo. Diga comigo assim, individualismo é progressivo. Individualismo não cresce do dia para a noite, ele vai crescendo aos poucos. Quando o pastor Thalita e eu nós casamos, começo de casamento sempre é um período muito difícil. E nós casamos e nós decidimos morar em Sorocaba, ela é de natural de Osasco, e nós oramos e Deus orientou para a gente morar em Sorocaba, mas o emprego dela ainda era em Osasco. E ali ela tinha que viajar todos os dias, pegar o cometa na estrada, na Castelo, todos os dias tinha que ir voltar. Ela ganhava muito pouco, recém-contratada, praticamente o salário inteiro dela ia só de passagem de ônibus, não sobrava nada. E a família dela morava muito próximo do local de trabalho. E aí um dia surgiu uma ideia, vamos fazer o seguinte, ela passa a semana lá, e o fim de semana ela passa aqui em Sorocaba. E eu louvo a Deus pelo meu pai, pastor Ayrton, que me chamou de lado, dos conselhos mais importantes que eu recebi na vida. Por isso nós temos que aprender a receber conselhos. O diabo ele fala o seguinte, se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas isso é mentira, conselho é bom. O problema é aonde você pega o conselho. Mas a Bíblia diz que há sabedoria na abundância de conselhos. Jovens, sejam mais humildes, parem de achar que vocês já sabem tudo e escutem os conselhos. E eu louvo a Deus pelo conselho do meu pai. Meu pai falou assim, Daniel, não faça isso. Pague o preço que for. Ore, Deus vai suprir a sua necessidade. Ore para Deus dar a transferência. Mas não deixe ela ficar a semana lá e você em Sorocaba.
Porque vocês vão acostumar a ficar sozinhos. O ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar às situações, não é assim mesmo? Não sei quando você lembra, quando tinha a pandemia, a gente começou a usar máscaras, não sei se aconteceu com você. Um dia eu estava assistindo um filme antes da pandemia, todo mundo sem máscara, num estádio, se abraçando. Eu senti um negócio assim dentro, você lembra disso? Aquela época que a gente estava assim, nem chegava perto das pessoas, assim, nem chegava perto e tal. Aí, naquele filme, todo mundo sem máscara, se abraçando. Nossa, que coisa estranha. Porque a gente já começou a desacostumar do que era viver sem máscara, e fomos acostumando. Não é assim mesmo? E hoje, quando a gente vê um filme, esses dias agora eu estava vendo um filme que foi feito durante a pandemia. O estádio vazio, algumas pessoas só com máscara, falei, que coisa estranha. Então, o cérebro humano, o nosso comportamento, a gente vai lentamente se acostumando àquilo. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque o individualismo, ele é progressivo. Ele começa um pouquinho hoje, depois um pouquinho outro dia. Não é só uma vez, deixa eu aqui no meu cantinho. Eu não vou, por exemplo, ir vir à igreja, hoje eu não vou à igreja. Depois desse domingo eu não vou. Olha, eu vou almoçar aqui sozinho. Eu sei que hoje o dia foi corrido, não dá para a gente montar a mesa e almoçarmos juntos. Então faz o quê? Esquenta no micro-ondas, você almoça aqui. Olha, amor, está corrido hoje, não dá para chegar em casa, tal. Eu almoço aqui, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão o quê? Devagarzinho, o individualismo ele vai crescendo. O individualismo, gente, traz consequências sérias. O individualismo traz egoísmo. Olha o que diz o versículo que nós lemos: quem se isola, individualismo, busca interesses egoístas, já gera o que? O egoísmo. O egoísmo também, mais uma vez, o que é o excesso do eu, egocentrismo, prepotência, falta de afeto, falta de atenção. E nessa manhã o Espírito Santo fala conosco: será que o individualismo não entrou na sua vida? Será que o individualismo não tem entrado na tua casa, na tua família, no teu casamento? E lentamente você deixou ele tomar espaço? E se esse individualismo cresceu na sua família, na sua casa, saiba que hoje você está perante um Deus que pode restaurar toda e qualquer situação. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E se você está com a sua família e ela está em ordem, continue protegendo contra o individualismo. E eu queria encerrar essa mensagem com algumas dicas de como que a gente pode combater o individualismo. Para nós combatermos, irmãos, o individualismo, nós temos que entender que é preciso haver uma renúncia. Eu preciso renunciar o eu para ter o nós. Diga comigo assim: renuncie o eu para ter o nós. Família é nós, família é nós, família é nós. Tem que renunciar o eu. Tem que abrir espaço também um pouco para as pessoas. Lá em casa eu percebi algo que começou a acontecer quando os meus filhos começaram a entrar na pré-adolescência. Eu comecei a perceber que quando a gente entrava no carro, eles ficavam quietos demais. Eu comecei a achar isso estranho. E eles falavam, adolescente e tal, papá, falando, entrava no carro, quietos, não conversavam. Por quê? Olha o que eu fazia. Eu entrava no carro, eu colocava as minhas músicas. E eu cresci, por causa de pastor, crescendo muito, eu crescia dizendo assim: o meu carro é o meu escritório. E quando eu entro no carro, eu não gosto que ninguém mexa nas coisas do carro, porque está tudo certinho já. Já está a caneca do café aqui, está tudo o fiozinho ali. E eu cresci dizendo: meu carro é meu escritório. E aí, só que aí eles cresceram. A individualidade começou a surgir dentro deles. E aí, como eu cresci dizendo: o meu carro é o meu escritório, o que geralmente você faz quando você entra num escritório de alguém? O que você faz? Você respeita, é o escritório da pessoa. Você mexe no escritório de uma pessoa? Você sai falando alto no escritório de uma pessoa? Você fala alto dentro de casa, no quarto, na sala, mas no escritório de alguém você não fala alto. E aí comecei a perceber o que estava acontecendo. Porque ali, aquele carro era o meu mundo. Agora nós vamos escutar as músicas do pai, que geralmente não eram as músicas que eles gostavam, gente? E aí eu percebi isso. E aí nós começamos a mudar algo. Sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer uma rodada.
Então, cada vez é a hora de escutar a música de alguém. Então, quando a gente entra no carro, agora, nem tanto agora, porque eles estão um pouquinho mais longe, quando está de férias e tal, quando a gente entra no carro, é a vez de quem? Por que eu estou pegando, irmãos, nessa questão de escutar música? Porque se tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade, é escutar a música dos outros. Gente, como... Está sendo filmado, né? Não posso falar. Né? Gente, como é difícil escutar a música dos outros. E aí, pais, às vezes a gente não consegue entender por quê. Olha o que começa a acontecer. Os filhos começam a crescer na individualidade deles. Amém, gente? Só que eles ainda são adolescentes. Então, muitas vezes, o nível de conversas, o nível de música que eles escutam, às vezes para o pai, que está num outro estágio da vida, mais maduro, aquilo é irritante demais. Eu não aguento essas conversinhas, eu não aguento ouvir. Ah, não, nós vamos escutar. Eu lembro que a minha filha, quando era menorzinha, ela estava na época da Hannah Montana, gente. Né? E aí, meu Deus, vamos escutar essa música de novo. Só que ela estava tendo agora já as músicas dela. Então, para a gente não entrar no individualismo e mantermos a individualidade saudável, nós temos que entender que nós precisamos renunciar o eu para ter o nós. Não dá para ser toda hora a tua música, não dá para ser toda hora o teu filme, não dá para ser toda hora a tua série. Irmãos, né, nós tivemos agora na Copa do Mundo, Brasil e Coreia do Sul. Eu acho que tem uma boa parte de brasileiro que torceu mais para a Coreia do Sul do que para o Brasil, por causa do dorama, gente. Misericórdia. Quem gosta de assistir dorama aí? Cadê os dorameiros aí? Ó, levante a mão, se apresente, não se esconda, levanta mais alto. Gente, a pastora Thalita é fã do dorama. E eu não aguento mais ouvir aquele negócio. E ela não assiste dublado, ela assiste legendado. Falei, Jesus. Mas aquilo é o estilo dela. Para eu não entrar no individualismo, eu tenho que entender que eu preciso abrir mão do eu para ter o nós. Qual é a comida hoje? O que nós vamos fazer hoje? Onde nós vamos sentar hoje? Até às vezes um lugar na casa. Uma segunda dica muito importante, nós temos que tomar, pode passar por gentileza, a minha sequência está aqui um pouquinho diferente. Criar pequenas tradições. Comece a criar pequenas tradições. É algo muito importante na família. Eu não sei porque as nossas tradições lá em casa sempre tem mais comida do que qualquer outra coisa. Mas é comida mesmo, né, gente? Lá em casa, sábado de manhã, é dia de comer pastel. Sábado de manhã é pastel. Um dia uma irmã, ela foi visitar uma igreja. Ela passou umas semanas de férias numa igreja. E ela visitou aquela igreja e falou assim, pastor, conheci uma igreja, da minha tia, lá na cidade, lá no interior, não sei de onde. Pastor, todo sábado de manhã eles fazem oração. Tem manhã de oração. Pastor, nós tínhamos que ter a manhã de oração no sábado também. Pastor, nós tínhamos que ter a manhã de oração. E aí, peguei o pessoal, falei, faz um molho de chave. Chamei a irmã, né? Acho que vocês sabem com quem que eu aprendi isso daí, né, gente? Né? Você teve a ideia e eu te dou a tarefa, né? Acho que vocês sabem com quem que a gente está aprendendo isso aí, né? Vocês conhecem alguém por aqui, né? E eu falei, irmã, Deus te deu a visão e eu estou te dando a missão. A senhora é a líder da oração do sábado de manhã. Pode começar a fazer. Não, sabe o que é, pastor? Eu não posso. Eu falei, então tá fácil, né? Está fácil arranjar serviço para os outros, vai cortar o meu pastel de sábado de manhã com a minha família, é minha tradição. É a minha tradição, ela queria cortar, irmãos. Né? Talvez teria sido bom, teria sido emagrecido, mas é preciso criar o quê? Crie pequenas tradições com a sua família. O que vocês fazem juntos, sentar à mesa. Quer ver algo? Preste atenção nisso. Todos nós somos treinados a fazermos as coisas para os outros. E quando eu atendo pessoas, famílias, pais, filhos, casais, sabe o que eu mais escuto deles? Pastor, eu estou cansado. Eu tenho que fazer tudo, eu faço tudo para ele. Eu faço tudo, pastor, para esses filhos. Eu faço tudo para eles. Eu trabalho, pastor, 14 horas para trazer o sustento. Preste atenção nisso. Não está errado você fazer as coisas para os outros. É preciso fazer. É preciso trabalhar, é preciso ter o dinheiro, é preciso comprar, é preciso dar uma joia para a esposa, né? Amém, irmãs? Amém. A outra até tomou posse, falou, pôs a mão assim, eu vi daqui de cima, viu? Eu exagerei um pouquinho, ela só fez assim, né? Mas, preste atenção,
Só que nós temos que entender, aliás, se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que entender que, olhe para cá, o que satisfaz o coração, a alma, não é o que você faz para alguém, mas é algo que você faz com alguém. É o que você faz junto com outra pessoa. É isso que satisfaz a alma de um ser humano. Um dia eu estava estudando a Bíblia e falei, Deus, Jesus curava as pessoas de todas as áreas da sua vida. Falei, Jesus, se o Senhor curou todas as áreas, o Senhor curou as pessoas emocionalmente. E eu comecei a ver como que Jesus curou as pessoas emocionalmente. A mulher do poço, a mulher de Samaria no poço, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. E sabe o que eu reparei? Como que Jesus curou essas pessoas? Jesus não fez somente algo para elas. Jesus fez o quê? Algo com elas. A mulher samaritana, ela fica intrigada. Quem é esse homem que pede água para mim? Olha, Jesus se rebaixou, se humilhou, uma questão cultural da época, que nem conversava com mulher, uma mulher estrangeira ainda, ele se humilha e fala, você pode me dar um pouco de água? Isso foi humilhação que Jesus fez. Mas ele faz algo com ela, e quando ele pede água, se você ler o texto lá de João capítulo 4, ela diz, quem é esse que está me pedindo água? Ninguém pede as coisas para mim. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que Jesus fez na casa de Zaqueu? O que Jesus falou assim, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa hoje, que eu vou comer lá. Faz uma janta, que eu vou jantar lá. Jesus fez algo com ele. Preste atenção, muitos de nós aqui, veja bem, eu não estou dizendo que você não precisa orar, temos que orar, a oração tem poder, amém, gente? Amém? Mas, amém, para você restaurar o teu casamento, restaurar o relacionamento com os teus filhos, se você está pai, sentindo que os teus filhos estão distantes demais de você, se você sente que os seus pais estão longe, se você sente que você está distante do seu irmão, não é somente fazer algo para ele, orar para ele, fazer uma campanha para ele, mas também comece a fazer algo com ele. Faça algo com ele, faça algo junto dele. E é importante, pais que estão aqui, se você tem mais de um filho, vamos lembrar da individualidade. Quando eles eram menores, você fazia tudo junto, mas agora eles têm individualidades. Então às vezes você vai ter que ter uma tarefa com um filho e uma outra tarefa com o outro filho de jeito diferente, porque eles são diferentes. Algo com ele, aquilo vai marcar o coração, aquilo vai marcar a história. Passa tempo com a pessoa, faça uma caminhada. Esses dias eu atendi um casal, e eles esperavam que eu ia fazer uma grande oração no final do aconselhamento, e eu só fui fazendo umas perguntas, falei, sabe o que vocês estão precisando? Vocês têm um cachorrinho? Tem. Faça uma caminhada com o cachorrinho, 30 minutos por dia, todos juntos, faz juntos, caminha junto com eles, vai melhorar, vamos fazer a campanha de oração também, mas crie pequenas tradições, faça algo com essa pessoa, crie mais memórias, crie boas memórias, viaje mais. Quando você lembra das memórias de infância, geralmente aonde que elas são? Nas viagens, porque a viagem ela quebra a rotina, ela sai daquilo que é repetitivo. E mas pastor, mas eu não tenho dinheiro para ir para Disney, mas você vai ter também em nome de Jesus. Se você não for, você vai, viu, gente? Mas enquanto não vai para Disney, vai para o parquinho da frente mesmo. Mas cria aquilo com a pessoa. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu fui pintar uma parede em casa. E eu falei, eu vou pagar para pintar. Eu falei, não, eu vou pintar eu mesmo. Minha filhinha chegou perto e falou assim, pai, posso te ajudar? Eu falei, ai Jesus, falei, não vai dar certo. Eu falei, tá bom filha, pode ajudar. E aí ela ajudou, e não ficou nada boa a pintura. Aí ela pegou a tinta e jogou tudo no vaso sanitário do banheiro, manchou o vaso, teve que trocar o vaso. Saiu 3 vezes mais caro que eu tivesse pagado alguém para pintar. Mas até hoje a gente tem essa memória. A gente fez algo com a pessoa. Almoce junto, caminhe juntos, venham para a igreja juntos, sentem juntos. Uma outra dica muito importante para a gente poder vencer o individualismo é a tecnologia. Não vou estender muito nisso, mas ela está isolando a gente. Muitos casais, à noite é assim, ó, um aqui, outro virado aqui, ó.
Pesquisas já começam a apontar, de cada 10 divórcios, 4 o assunto tecnologia está no meio. Não sai desse celular, não sai desse WhatsApp, não sai desse Instagram, não sai disso. É errado a tecnologia? Não, nós precisamos usá-la, mas nós temos que ter sabedoria. Outra dica muito importante: estabeleça contatos físicos, abrace mais. Há um poder no abraço, há um poder de você estar junto com outras pessoas. Vem aqui, Juninho, por favor. Sobe aqui em cima. O pessoal do louvor também, se puder. Vou dar uma dica. Tem alguém perto de você que você pode abraçar? Tem alguém que você pode abraçar? Tá? Com respeito. Não abraça ainda não, ó. Calma, alguns já estão se pegando. Eu ia fazer uma brincadeira que é melhor não, né? Ó, geralmente quando a gente vai abraçar, a gente abraça assim, né? Mas você sabia que tem um jeito certo de abraçar? O meu coração encostando no coração dele. Você inverte o lado. Ó, aqui está o nosso coração. Você pode dar um abraço desse jeito agora em alguém que está perto de você? Escolhe o lado certo aí, viu? Eu sei que tem gente que tem problema com direita, esquerda, você se atrapalha, mas você consegue. Um diácono pode te ajudar se você precisar, né? E por último, preste atenção nisso, por último. Sirva a Deus junto com esta pessoa. De tudo que nós podemos fazer um com o outro, nada é mais importante e maior. Orarmos uns com os outros. Há um ditado evangélico que diz: casais que oram juntos, permanecem juntos. Orem juntos, família, orem juntos. Venham para a igreja juntos, sirvam a Deus juntos. Se você prestar atenção nessas 5 dicas, o quinto é o polegar. O polegar, ele é o dedo do equilíbrio, que alcança todos. Para fazermos todos os outros, primeiro nós precisamos da pessoa do Senhor Jesus. É Ele que vai gerar em nós a força, é Ele que vai gerar em nós o perdão. Porque vamos ser sinceros, tem horas que a gente não quer ver o outro nem pintado de ouro. Mas eu não posso deixar o individualismo entrar no meu coração. Eu preciso perdoar. De todas as ações que um ser humano pode fazer na vida, a maior de todas elas é perdoar alguém. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu, não é colocar debaixo do tapete, mas nenhuma família, nenhum lar, nenhum casamento sobrevive sem a gente olhar nos olhos e dizer: você quer saber do quê? Eu te perdoo por aquilo que você fez. É Jesus que vai gerar a paciência em nosso coração. Aliás, que grande oportunidade, né? Pega o seu dedinho, aponte para essa pessoa, diga assim para ela assim: tenha mais paciência comigo. Aponte para você mesmo. Agora você aponta para ela e diga assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Quando você estiver sem paciência com alguém, talvez se achando a última bolacha do pacote, não se esqueça, pode ter alguém que também está pedindo paciência para Deus, para aguentar você. E eu queria terminar com isso. Existem 2 tipos de paciência. Sabe qual é a paciência do mundo? A paciência do mundo é você aguentar as pessoas. Jesus, me ajuda, me dá paciência. Quem está precisando de mais paciência com a sua família? Levante a mão aí. E muitos talvez estão orando: Deus, me dá paciência. Mas você está pensando no sentido: Deus, me dá paciência para aguentar. Mas a paciência do Espírito Santo não é para aguentar. A paciência do Espírito Santo é para compreender. É para se colocar no lugar de outra pessoa. Eu lembro que um dia eu estava sem paciência com a minha esposa. E ela estava fazendo algumas coisas muito simples, muito bobas. E eu estava sem paciência. E eu comecei a orar: Deus, me dá paciência. E Deus me revelou isso. Comece a se colocar no lugar dela. E eu comecei a me colocar no lugar dela. Como que era a vida dela? E eu comecei: puxa vida, ela é mãe. Só ser mãe já tem que ter mais paciência. Mas ela é pastora. Ela é funcionária pública. Ela trabalhava em outra cidade naquela época. Viajava 1 hora para chegar ao trabalho, trabalhava 8, 9 horas, voltava mais 1 hora de estrada, por 2 vezes em um período de 1 ano ela rodou na estrada, quase morreu. E as metas, ela é filha, ela tem pai, tem mãe, também tem que se preocupar. Gente, nesse momento meu coração já estava cheio de paciência. Aí Deus falou assim: mas você está esquecendo mais de alguma coisa, né? O que ela é? Eu falei: o que será que ela é também?
E Deus falou assim: você esqueceu que ela é tua esposa? E que não é nada fácil ser tua esposa, ser esposa de você, que você não é fácil também. E naquele dia a paciência entrou no meu coração. Se tem alguém perto de você, se for da sua família, se você puder abraçá-lo. Pastor, eu estou aqui sem alguém da minha família. Não é para você ficar chateado. Levante a sua mão. E como um ato profético, você vai dizer: Senhor, hoje eu posso estar aqui sozinho, mas um dia eu e a minha casa estaremos na tua presença, Senhor. Comece a falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E canta lamas, e canta lamas. Clame a Deus pela tua casa agora. Clame a Deus pela tua família. Senhor, me ajuda a entender, Senhor, meus filhos, entender meus pais. Aleluia, Senhor. Não consigo ir além do teu. Você é único. Você é precioso. Jesus não somente morreu pela humanidade, mas Ele morreu por você. Ele criou você. Ele estabeleceu sonhos e planos para a sua vida. Ele estabeleceu um propósito para você. Você não precisa perder a sua individualidade, mas Ele também não quer que você viva no individualismo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Aleluia, Senhor. Se você está sem alguém agora, dê a mão para esta pessoa. Ore junto com ela agora. Procure alguém perto de você, um irmão da igreja. Dê a mão para esta pessoa agora e ore por ela. Aleluia. Vamos todos dar as mãos assim. Dê a mão para quem está junto do seu lado. Aleluia, Senhor. Eu queria que você orasse por esta vida. Ore por essa vida que Deus colocou do seu lado. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e declaramos, Pai, que sobre este lar agora, Senhor, o Senhor está derramando sobre esta casa, Senhor, uma unção de reconciliação, Senhor. Pai, nós oramos agora que lugar de toda briga, discussão, desavença, nós expulsamos agora, que saia em nome de Jesus todo desentendimento. Nós oramos agora contra todo individualismo. Sai agora, Senhor. Oramos, ó Pai, por aqueles que têm se isolado nos seus quartos, Pai, fechado, Pai, dentro daquele quarto, não conversa, não fala mais. Oramos, ó Pai, por esta esposa que se sente tão sozinha dentro desta casa, Senhor. Aquele marido, Senhor, que se sente como o único, Pai, que se preocupa com as coisas, Senhor. E ele está cansado, Senhor, porque ele diz: Deus, eu não aguento mais. Eu me sinto sozinho, preocupado com isso. Pai, nós oramos por aqueles, Pai, que se sentem sozinhos e solitários nas suas casas. Este jovem, esse adolescente que o seu pai não o compreende, que ele mudou, que ele cresceu e a sua vontade é de se isolar. Pai, nós oramos agora, Senhor, e repreendemos, Pai, todo espírito de solidão, Senhor. Saia das nossas casas. Levante a sua mão para frente agora. Levante bem alto e comece a clamar pelo seu lar. Clame pela sua casa agora. Senhor, nós clamamos a Ti. Chamamos em nossa casa maturidade. Maturidade para entender a individualidade, mas não entrar no individualismo, Senhor. Chamamos sobre o nosso lar a paz, amor, alegria, sabedoria, Senhor. Chamamos Jesus para o nosso lar, Jesus em nossa casa. Com as palmas. Mais sabe que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Declare mais uma vez: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olhe para alguém que está pertinho de você agora. Você pode dar um sorriso para alguém. Você pode dar um abraço em alguém neste momento. Eu quero que você saia do seu lugar agora e abrace no mínimo 5 pessoas. Vamos lá, 5 pessoas. Não pode ser 3 nem 4, é 5, hein? Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a
Olhe para alguém agora e diga: você é precioso. Diga para essa pessoa. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.